Boa noite, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Nós que estamos agora prontos e juntos para cultuar o Senhor. Eu quero que você, de todo o coração, esteja com a gente nesse momento de culto, nesse momento em que nós nos colocamos na presença de Deus e ouvimos dele a sua direção e buscamos a sua face e buscamos centrar a nossa vida em Jesus Cristo. Vai dando um boa noite para as pessoas que estão aí no chat. Se você está chegando agora na nossa igreja, nesse período, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Bertioga. E nós estamos felizes de poder usar das tecnologias que temos disponíveis para poder estarmos conectados uns aos outros. Porque conectados a Deus estamos o tempo todo. Deus está presente nas nossas vidas, Deus está presente em nós e nada limita o poder de Deus, nada limita a soberania, a graça, o amor de Deus. Então vai dando uma boa noite, vai vendo se você está inscrito aí no nosso canal, vai dando um joinha também aí no nosso vídeo e compartilhando essa transmissão, esse culto, para que outras pessoas também estejam com a gente. Eu convido você a se colocar na presença de Deus agora, não somente assistir algo no seu celular ou na sua televisão, mas que você possa cultuar ao Senhor, que você possa estar numa predisposição de coração, de adoração, de louvor, de querer ouvir, de ter expectativa de ouvir a voz de Deus que virá na sua direção. E vamos focar tudo que fazemos na palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você a iniciar esse culto ouvindo as palavras de Jesus que se encontram no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 47 a 51. Evangelho de João, capítulo 6, versos 47 a 51. O Senhor Jesus diz para nós: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Palavras do Senhor Jesus e que nos fazem refletir como Ele é a vida. A vida vem do alto. A vida vem do pão que desceu do céu. A vida verdadeira, a vida que tem sentido, a vida que vale a pena ser vivida, ela não é encontrada nas coisas que nós vemos ao redor de nós, nas coisas deste mundo. Ela também nem é encontrada dentro de nós, mas ela é encontrada vinda do alto para as nossas vidas. Ela é a vida que desceu do céu, o pão que nos alimenta, o pão que nos dá vida, o pão que nos dá salvação. A salvação pertence ao Senhor, a salvação vem do Senhor para nós. Isso é maravilhoso pensar que nós recebemos de Deus essa dádiva, a própria vida do seu Filho, o Senhor Jesus. Nós recebemos de Deus Ele mesmo, que vem na nossa direção, que dá a sua vida por nós. A salvação é um dom de Deus, não é um acúmulo de virtudes, não é um acúmulo de esforços humanos, não é um acúmulo de seguir regras, é uma dádiva, é uma graça, e nós recebemos a salvação, que é o que nós mais precisamos quando nós nos abrimos para Deus, quando nós recebemos aquilo que Ele nos dá na pessoa do seu Filho Jesus. E eu quero desafiar a você e a mim nesse momento a fazermos exatamente isso agora, a nos abrirmos para Deus, a abrirmos o nosso coração, a abrirmos a nossa mente para que Deus fale conosco, para que Deus haja, para que Deus nos transforme. Esse é o convite que eu tenho para você, para que nós celebremos o que Deus faz por nós em Cristo e que possamos estar totalmente abertos
a ação dele nas nossas vidas. Quero orar junto com você nesse momento. Pai, eu quero louvar o teu nome, te agradecer por esse momento de culto, te agradecer porque estamos unidos, ainda que virtualmente, mas numa união que é muito real, uma união que é por meio de Jesus Cristo, é por meio do mesmo batismo, do mesmo Espírito, porque estamos em Cristo, estamos unidos uns aos outros. Nós que fazemos parte desta tradição de fortalecer uns aos outros remotamente, assim como o apóstolo Paulo fortalecia os irmãos na fé por meio de cartas, nós estamos fazendo uso dessa tecnologia para agora, juntos, termos a nossa fé fortalecida e juntos cultuarmos ao Senhor. Recebe a nossa adoração e que possamos estar totalmente abertos para receber o pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, que habita nas nossas vidas, que está no meio de nós. Nós, no nome dele, oramos, no nome dele te adoramos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão acompanhando esse culto com a gente. Com grande alegria que estamos aqui de volta na casa do Senhor, em mais um culto. E antes de cantarmos, eu gostaria de fazer uma leitura da palavra do Senhor, leitura que está lá no Salmo de número 23. Os irmãos podem acompanhar aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos cantar a primeira canção da noite. Canção que tem como título É de Coração. Fala que tudo que nós fazemos é para o Senhor, que seja de coração para o nosso Senhor e Salvador. Vamos juntos cantar É de Coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, assim será tão pouco frente a este amor. Por isso escute o pulsar do meu coração.
te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, É de coração. é de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Antes de continuarmos nosso louvor, gostaria de fazer uma oração nesse momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor, por mais esse culto, Pai, por essa oportunidade de estar podendo louvar o Teu nome, podendo Te adorar, Senhor, justamente com meus irmãos, mesmo que de forma remota, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida de todos que estão acompanhando esse culto e todos que irão ter contato com esse material futuramente, Senhor. Peço que o Senhor prepare o nosso coração para logo mais podermos ouvir a Tua palavra, Pai. E capacite o pastor e abençoe para que ele esteja à frente da mensagem, Pai. É isso que eu te peço e já agradeço. Em nome de Jesus, amém. Continuando nosso momento de louvor, nossa próxima canção tem como nome Doce Nome. Fala do nome de Jesus, nosso Salvador. Vamos juntos cantar Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o
capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, se transforma em alegria no meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos juntos fazer a leitura novamente de um versículo do Salmo 23, versículo 1. Pode acompanhar na tela? Vamos juntos ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Que o Senhor é o nosso supremo pastor e, tendo Ele como pastor, não temos falta de nada. Nós vamos seguir agora na nossa série de mensagens na primeira carta de Pedro. Essa carta, ela é uma carta muito especial e nós vamos chegar nela agora no capítulo 2, nos versos 18 ao verso 25. Uma carta que fez muito sentido para os primeiros ouvintes, para os primeiros destinatários da carta, como a gente viu lá no primeiro versículo, né? Todos aqueles irmãos nos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Bitínia, naqueles lugares em que estavam vivendo os cristãos e chegando a nós hoje também. Portanto, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, acompanhasse com a gente a leitura do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, nos versos 18 ao verso 25. E nós lemos a palavra de Deus que diz assim: Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência? Isso é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Vamos orar. Pai, que essa porção da tua palavra, que foi inspirada pelo teu Espírito, que foi usada pelo Senhor para aqueles primeiros ouvintes e que foi usada pelo Senhor ao longo da história, também nesse momento nos abençoe, fale conosco e o teu Espírito possa usar a tua palavra para transformar as nossas vidas. Nós oramos assim,
abrindo a nossa vida e o nosso coração a Ti, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse trecho da carta, ele aborda um tema que é o pano de fundo de toda a carta. O pano de fundo de toda a carta é o sofrimento. É o tema do sofrimento. Pedro está escrevendo para pessoas que estão sofrendo. Mas a gente tem visto e dito que ele escreve uma carta de conforto que não é só uma carta de conforto. Vai além do conforto que nós geralmente imaginamos. Ele não está apenas passando a mão na cabeça. Ele está dando desafios. Ele está chamando o povo à ação mesmo no meio do sofrimento. E esses chamados de Pedro, eles culminaram no capítulo 2, nos versos 11 e 13, que nós refletimos sobre esse texto há 2 semanas atrás, quando Pedro nos dá uma visão do que é a vida cristã. E a gente resumiu da seguinte maneira: o grande chamado, a grande visão do que é a vida cristã é viver como um estrangeiro, é lutar como um soldado e é comportar-se como um embaixador. E Pedro aplica, em primeiro lugar, esse chamado na questão da autoridade, na questão da submissão às autoridades e do relacionamento com as autoridades. E a gente viu isso na semana passada. E agora Pedro vai aplicar essa mesma visão grandiosa de viver como um estrangeiro, não com uma mentalidade de quem já chegou em casa, mas com uma mentalidade de quem está sendo preparado para chegar em casa, de lutar como um soldado, de fazer guerra contra as paixões que habitam ainda no nosso coração, que não é o desejo de fato viver para Deus, mas outros maus desejos, e também de comportar-se como um embaixador, como um representante de Jesus aonde quer que a gente vai. Ele primeiro aplicou esse chamado à questão da autoridade, e agora ele vai aplicar esse chamado na questão do sofrimento. E eu acho que eu não estou sozinho quando eu digo que eu não gosto de sofrer. Eu acho que você está no mesmo time que eu. A gente não gosta de sofrer. A gente não gosta de dificuldades. A gente não diz: uau, que legal, chegou mais um problema para se somar àqueles outros que já estavam na minha vida. A gente gosta de planejar a nossa vida e que, se pudesse, a vida funcionasse da maneira como a gente gostaria, que os planos dessem sempre certos. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o sofrimento faz parte da nossa vida. E por isso que essas palavras de Deus, palavras da carta de Pedro, são muito importantes para nós. E a palavra de Deus, ela faz isso, ela muda a nossa maneira de pensar. Ela ilumina a nossa mente para a gente pensar diferente. Ela aquece o nosso coração para a gente sentir diferente. E ela guia os nossos passos para a gente agir diferente. E é isso que a palavra de Deus pode fazer para que a gente possa andar por esse mundo, enfrentando os sofrimentos que vai aparecer nas nossas vidas, encontrando e enfrentando a escuridão desse mundo caído. A maneira como Pedro vai introduzir o tema do sofrimento aqui é justamente na sequência do que ele estava argumentando sobre a autoridade, que foi os versos 11 a 17. E aí ele ainda está falando um pouco disso quando ele fala no verso 18. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. E é chocante para a gente ler isso nos dias de hoje, né? A gente vê, é chocante para nós que um servo, um escravo, fosse chamado a se submeter, fosse chamado a respeitar os seus senhores. Para nós pareceria mais certo dizer: servos, vocês não precisam se submeter a eles coisas nenhuma, vocês na verdade precisam ser livres. Mas não é o que Pedro está dizendo aqui. E ele acrescenta ainda, não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Agora, eu quero te dar um pouquinho de contexto histórico, rapidamente, do que Pedro está dizendo aqui. Porque, na verdade, a gente quer passar dessa introdução que ele está falando sobre a autoridade, para justamente entrar no tema do sofrimento.
Qualquer um que ouvisse essas palavras de Pedro falando sobre servos e senhores também ficaria chocado, mas não do jeito que a gente fica chocado hoje, vivendo numa cultura onde a escravidão não é aceita, onde ela não é mais tão comum. Mas qualquer um que ouvisse essas palavras no tempo de Pedro ficaria chocado de um jeito diferente do jeito que a gente fica chocado. Porque naquela época não havia nenhum questionamento em relação a isso. Na verdade, havia muitos filósofos gregos na época que Pedro está escrevendo, que dizia que não dava nem para falar sobre injustiças sendo cometidas a servos e a escravos, porque servos e escravos eles seriam apenas propriedade dos seus senhores. Propriedade de seus senhores. Quando um povo conquistava outro povo, quando um grande império conquistava outro e trazia cativos aqueles daquela outra nação, eles se tornavam propriedade e não tinham que conversar, não tinha nenhuma argumentação para se falar de injustiça. Mas não é a visão que Pedro tem aqui. Pedro rompe com a maneira de pensar do seu tempo, e só o fato de Pedro começar a falar sobre injustiça sendo cometida a um servo, ele já está elevando essa pessoa no mesmo nível do seu senhor. Ele está dizendo que essa pessoa, o escravo, o servo, e assim como o Senhor, são pessoas pelas quais Cristo morreu e que a graça de Deus nivela a todos nós. Todos nós somos dependentes e necessitados da graça de Deus. Todos nós somos iguais em Cristo. E é errado dizer que é impossível, como se dizia na época dele, que injustiças fossem cometidas. Na verdade, Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, está reconhecendo que há sim injustiças sendo cometidas. Há injustiças grosseiras, muitas vezes, sendo feitas a pessoas que estavam nessa situação. Mas ele está dizendo, mesmo nesses momentos de injustiça, a sua responsabilidade é viver de uma maneira submissa à autoridade de Deus, mesmo percebendo que por causa da queda, essa autoridade ainda está sendo exercida por meio de líderes injustos. E a gente viu bastante sobre isso na semana passada. Se você quiser, você pode ouvir a mensagem sobre a autoridade. Mas ele está dizendo que mesmo assim, nessa situação, você pode fazer o que é bom, ser respeitoso não apenas com aqueles que são gentis e bons para com você, mas com aqueles que também são injustos. Esse é o desafio também que se aplica a nós. E essa é a introdução de Pedro a um tema que é difícil, que é o tema do sofrimento. E aí eu gostaria de que você perguntasse a si mesmo, por que você luta tanto com o sofrimento? Por que você acha que o sofrimento não deveria fazer parte da sua vida? Será que é porque nós ainda acreditamos que a gente merecia coisa melhor? Será que é porque ainda acreditamos que a gente não deveria sofrer tanto assim? Será que é porque a gente pode olhar para outras pessoas e reconhecer que sim, nelas, ok, nelas faz sentido, elas até merecem o sofrimento, mas nós não? E a palavra de Deus vem na nossa direção, queridos, sempre para nos confrontar, para nos confortar, mas também para nos confrontar. E a palavra aqui vai confrontar a nossa justiça própria. A palavra vai confrontar os nossos sentimentos. A palavra vai confrontar a maneira como nós olhamos para as nossas vidas, para nós mesmos, e fazer o contraste com a maneira com que Deus olha para as nossas vidas e olha para nós. E eu quero refletir então com você, diante desse texto que a gente leu, 3 princípios que Pedro expõe aqui, princípios muito importantes sobre o sofrimento e sobre como sofrer. É preciso saber sofrer. Esse é o tema da nossa reflexão. É preciso saber sofrer. E como que nós vamos aprender então a sofrer? Porque o sofrimento é um fato na nossa vida. O primeiro princípio que Pedro nos dá é esse: Jesus nos chama para sofrer. Nós fomos chamados para sofrer. Não é apenas uma constatação, é um chamado.
E esse é um tema, queridos, inevitável no Novo Testamento. Você pode tentar, mas você não vai conseguir escapar dele. Nós somos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo. O sofrimento não é um fracasso do plano de Deus. O sofrimento não é uma interrupção do plano de Deus. O sofrimento não é Deus se esquecendo do que Ele prometeu. O sofrimento não é o resultado da infidelidade de Deus. O sofrimento está justamente no centro da vontade de Deus para o seu povo. Eu gostaria que você olhasse comigo os versos 19 em diante. Vamos ler novamente. A gente lê assim: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Verso 20: pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Esse é o texto da palavra de Deus, queridos. Pois para isto mesmo vocês foram chamados. Chamados para quê? Verso 19 fala: isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente. Esse é o nosso chamado nesse mundo que, como nós estamos refletindo, o mundo que vivemos como no exílio, onde vai haver sofrimento. Você e eu fomos chamados para viver como embaixadores do reino, como representantes de Jesus, para sofrer pelo que é bom, para testemunhar, e o nosso testemunho tem muito a ver com o sofrimento, com o martírio, com o ser injustiçados, com o ser mal compreendidos, com não se encaixar na maneira de ser desse mundo. Assim que nós vamos testemunhar, sofrendo pelo que é bom, sofrendo pelo reino de Deus, sofrendo pelos princípios desse reino, sofrendo momentos de injustiça. E muitas vezes nós queremos nos livrar do sofrimento a todo custo, quando na verdade ele é o nosso chamado. Pedro deixa isso bem claro, ele reforça a partir do 20. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Não há glória nenhuma aí. Porque se você está suportando o pecado com paciência, mas o sofrimento com paciência, mas esse sofrimento é resultado do seu pecado, não há nenhuma glória nisso. Você está suportando justamente a consequência daquilo que é a sua tolice, a sua rebelião. Mas aí ele continua: se entretanto, quando praticam o bem, quando você está fazendo o que é certo, você é igualmente afligido, e aí você suporta com paciência, isso é agradável a Deus. Que maravilha. Pedro está falando exatamente dessa diferença de sofrimentos. Ele não está falando do sofrimento que é resultado do nosso pecado, das nossas falhas. Às vezes o sofrimento é justamente isso, é resultado da nossa rebelião, é resultado da nossa própria tolice. A verdade é essa, que todos nós temos uma enorme, uma gigantesca capacidade de complicar as nossas próprias vidas, né? Não confunda o que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo, quando isso acontece, quando você, pecando, é castigado por isso e suporta com paciência, isso não tem glória nisso. Não vamos confundir. Às vezes, eu acredito que a gente chama de perseguição qualquer coisa. E que não é bem perseguição ao Evangelho, não é bem perseguição ao cristianismo. Por exemplo, às vezes é somente resultado da arrogância, do orgulho, da justiça própria, que muitos irmãos carregam por aí. E que nos faz ser
quando temos essas atitudes, nos faz ser péssimos representantes de Jesus. Péssimos embaixadores do reino, se você vive a vida cristã cheio de arrogância, cheio de orgulho, querendo ser melhor que outras pessoas, olhando com um olhar condenador para pessoas que não conhecem o Senhor. Não é perseguição quando vem um retorno dessa atitude, quando as pessoas não gostam e deixam claro que elas não gostam dessa atitude. Isso não é perseguição. É algo triste, mas é verdadeiro, que a gente tem a capacidade de transformar a mensagem da graça maravilhosa, da graça imerecida, num motivo que nos faz orgulhosos, arrogantes e nos faz sentir melhor do que os outros. A gente consegue fazer isso. E quando a gente age assim, a gente não deve confundir a reação das pessoas, às vezes com desprezo, às vezes com raiva, com o tipo de perseguição que Pedro está falando aqui. O tipo de perseguição que Pedro está falando aqui é o seguinte: é que nesse mundo quebrado, que nesse mundo caído, nesse mundo que abandonou Deus, nesse mundo que abandonou a sabedoria de Deus, nesse mundo que abandonou a lei de Deus, você e eu vamos sofrer simplesmente por fazer o que é certo. E ele está dizendo que isso não é apenas uma constatação, é um chamado. É isso que ele diz. Sofrer por fazer o que é certo. E aí, olha o que Pedro ressalta, ele diz, porque isso é uma coisa agradável a Deus. E por que seria agradável a Deus? Será que Deus é um Deus sádico que quer nos ver sofrer? Eu tenho certeza que não. E a gente não vai conseguir entender o que ele está falando aqui, a menos que a gente veja esse texto no seu contexto maior. Quando Pedro diz que isso é uma coisa agradável a Deus, ser afligido quando a gente está fazendo o que é certo, e perseverar, e suportar com paciência, e isso é agradável a Deus, ele está trazendo para nós, ele está puxando temas que ele já mencionou antes na sua carta. Em primeiro lugar, o nosso sofrimento é agradável a Deus, porque quando eu sofro por lealdade a Cristo, quando eu estou disposto a perder a minha reputação, como as pessoas me veem, como as pessoas falam de mim, quando eu estou disposto a perder posses, a perder recursos, a perder até mesmo tempo, quando eu estou disposto a perder coisas que são preciosas para mim, a sofrer pessoalmente pelo bem do Evangelho, isso demonstra uma vida de adoração a Deus. Isso demonstra uma vida de adoração a Deus. E esse tipo de adoração só pode nascer de uma vida que Deus é o tesouro mais valioso no meu coração. Exatamente. Quando eu estou sofrendo por fazer o bem e ainda assim suportando com paciência, isso está demonstrando que Deus é o tesouro mais valioso do meu coração. E isso está demonstrando que há em mim uma vida de adoração. Quando não há nada mais importante do que Ele. Quando não há nada mais importante do que a sua fama, do que a sua glória. Quando nada é mais precioso para mim do que o seu amor, do que a sua presença, do que a sua graça. Isso é verdadeira adoração. E quando a gente adora a Deus dessa forma, Deus é honrado. Por isso que Pedro diz que isso é agradável a Deus. E há uma segunda razão porque o nosso sofrimento, quando sofremos pelo que é certo nos mantemos firmes com paciência, isso é agradável a Deus. Pedro deixou bem claro isso no primeiro capítulo, quando ele nos chama ao sofrimento. Ele diz por que Deus está nos chamando a sofrer. E ele nos chama para momentos de dificuldade, justamente porque esses momentos, eles trabalham a nossa fé. Trabalham a graça de Deus nas nossas vidas. Você lembra lá quando Pedro disse que nós somos, a metáfora que ele usou é que Deus refina a nossa fé da mesma forma
como o fogo refina o ouro. E a nossa fé fica mais refinada ainda do que o ouro puro, ele diz. Tirando o fogo, esse processo que vai refinando o ouro puro, é para ele ficar realmente puro, livre de todas as contaminações, de todos os metais que não são preciosos. E Deus trabalha nas nossas vidas por meio do sofrimento, nos momentos difíceis, para nos levar além dos limites da nossa própria força, para nos levar além dos limites da nossa própria sabedoria, para que a gente aprenda a, de fato, confiar nele. E ele usa esses momentos para abrir as nossas mãos, para que a gente solte, para que a gente deixe ir embora as coisas desse mundo, as coisas que a gente tanto procura para ter paz, para ter segurança, para ter esperança. E largando dessas coisas, a gente se volte para Ele somente. E aprenda a confiar nele. Esse é o chamado de Deus para nós. E há uma terceira coisa, o porquê é agradável. Deus usa o nosso sofrimento, quando a gente sofre injustamente, e ainda assim suporta com paciência. Primeiro, para demonstrar uma vida de adoração a Ele. Segundo, para refinar a nossa fé e nos levar a confiar mais nele. E também como um testemunho a um mundo que está observando. Lembre-se do modelo de Pedro. Viver como embaixador, viver como estrangeiros, lutar como soldados e comportar-se como embaixadores. Nós somos representantes e devemos viver dessa forma, representando o Senhor Jesus na nossa maneira de viver. A gente não faz isso quando apenas a gente está servindo na igreja. Quando a gente está em algum ministério, quando a gente está em alguma equipe, como por exemplo agora a nossa equipe de transmissão, a nossa equipe de música está aqui reunida. Mas a gente faz isso em cada momento das nossas vidas. Em cada instante. Eu estou vivendo nesse mundo como um embaixador do reino de Deus. Eu sou um estrangeiro aqui, e mais que um estrangeiro, eu sou um embaixador do reino. Então em tudo, eu represento o reino. Então quando há momentos de injustiça, quando há momentos de sofrimento, e eu sofro suportando com paciência pelo bem da fama de Jesus, pelo reino, eu estou pregando o evangelho assim. Eu estou pregando o evangelho de uma forma que é agradável a Deus. Então, nós somos chamados para sofrer, isso é agradável a Deus, porque assim eu demonstro a minha vida de adoração a Deus, que Ele é mais importante que tudo, eu demonstro o meu crescimento e o meu refinamento na confiança nele, e a minha disposição em pregar o evangelho com a minha vida a um mundo que está observando. Mas Pedro diz uma segunda coisa que também é muito importante, a partir do verso 21, eu quero ler novamente com você. Ele diz assim: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Primeiro, nós fomos chamados para sofrer. Em segundo princípio que a gente precisa lembrar aqui, Jesus é o nosso exemplo de sofrimento. Ele é o nosso modelo de sofrimento. Como a gente estava refletindo, todos nós, porque o pecado ainda habita em nós, nós temos a capacidade de piorar os nossos próprios problemas. A gente tem capacidade de complicar o que já é complicado, né? E então a gente acaba sofrendo muitas vezes nem mesmo tanto pelo sofrimento original, pelo que era o problema em si. E a gente acaba sofrendo muito mais pela maneira como a gente escolhe sofrer. E esse é o grande problema.
E é por isso que nós estamos refletindo sobre é preciso saber sofrer. E aqui nós temos Jesus como nosso modelo de como sofrer. Olha o que Pedro diz sobre Jesus. Ele não cometeu nenhum pecado. Isso é muito importante, porque o sofrimento, ele não muda as regras do jogo. O sofrimento não nos dá permissão para fazer coisas que Deus ordenou que a gente não fizesse. A gente tem a tendência de fazer isso, né? Quando a gente está sofrendo, quando as coisas estão difíceis, de buscar fugas. Quando as coisas estão difíceis. Mas, na verdade, no sofrimento é ainda mais importante que a gente foque e se mantenha e acredite naquilo que Deus nos ordena a fazer. Porque no sofrimento, a gente não está enxergando as coisas tão claramente assim. No meio da dor, a gente não está conseguindo ver a realidade da vida como ela de fato é. Por isso a gente precisa se apegar naquilo que a gente sabe o que é certo. Por isso a gente tem que ter dentro de nós essa base da palavra de Deus e do conhecimento relacional com Deus por meio da oração, para nos sustentar no meio dos tempos difíceis. Para que a gente não duvide do que Deus nos mostrou quando era dia claro, quando nós estivermos enfrentando a noite escura da alma. O nosso chamado é não deixar as circunstâncias ditarem a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente sente ou a maneira como a gente age. O nosso chamado é deixar que a palavra, que é imutável, o caráter do nosso Deus, determine a maneira como eu vivo, tanto em dias bons como em dias maus. Pensa um pouquinho sobre isso. Você muda quando as coisas ficam difíceis? Você muda a sua atitude, você muda as suas palavras, você muda a sua maneira de ser quando você está enfrentando algum tipo de sofrimento? Por exemplo, pensa sobre isso quando você está doente, quando você está enfrentando uma enfermidade, uma gripe daquelas que seja. Você se dá ao luxo de ser mais chato do que normalmente é com as pessoas ao seu redor? As pessoas ao seu redor sabem imediatamente quando você está tendo um dia ruim. Você baixa a guarda quando o sofrimento vem e você se dá permissão para fazer coisas que Deus diz para você não fazer, para ter atitudes que você não deveria ter, para dizer coisas que você não deveria dizer, para tratar as pessoas de forma que você não deveria tratar. E você diz a si mesmo: não, mas eu tenho esse passe livre porque eu estou sofrendo, porque tal e tal coisa está acontecendo na minha vida. Então Deus sabe disso, as pessoas sabem disso. Meus queridos, o sofrimento não muda as regras do jogo. Nós devemos continuar sendo fiéis a Deus, amando as pessoas. Pedro está dizendo aqui um sonoro não para essa atitude, para esse comportamento, e nos levando ao modelo que é Jesus, que enfrentou o sofrimento e que permaneceu o tempo todo comprometido com a vontade do Pai. Mesmo sofrendo injustiça, mesmo no meio da tortura da cruz, mesmo enfrentando a morte, Jesus é o nosso modelo de como sofrer. A palavra de Deus diz que Ele é um homem de dores, que sabe o que é sofrer. No verso 22, a gente lê
que ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Perceba, Jesus não procurou aliviar o seu sofrimento comprometendo a verdade. Ele nunca mentiu para se livrar de uma dificuldade. Ele permaneceu sempre comprometido com a verdade do seu Pai. E a gente lê também no verso 23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus está nos ensinando a como sofrer. Quando você for insultado, quando você for maltratado. Jesus não procurou ferir aquele que os estavam ferindo. Jesus não xingou aqueles que o estavam xingando. Ele não desceu ao nível dos seus ofensores. Ele não se entregou à vingança. Eu queria que você parasse e pensasse sobre isso. Ele é o Deus Filho. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele a qualquer momento, sempre me impressiona isso, ele poderia ter chamado legiões de anjos para vir ao seu socorro. Ele poderia a qualquer momento parar aqueles açoites, aqueles espancamentos, e isso sempre me impressiona, a perseverança de Jesus em continuar entregue nas mãos dos seus ofensores, sendo que a qualquer momento os anjos viriam e o livrariam. A qualquer momento Jesus poderia inverter aquela situação e passar a espancar aqueles que o estavam espancando. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso porque ele tinha um propósito de se entregar no nosso lugar. E ele foi até o fim, perseverou até o fim. E ele não fez isso também porque ele se entregou no nosso lugar e ele entregou a si mesmo nas mãos daquele que julga retamente, como o verso 23 diz. É isso que Jesus fez. Ele não procurou vingança porque ele se entregou àquele que julga retamente. E aí, fazendo isso, Jesus é o modelo para nós. Eu devo me entregar e entregar aquele que está me ofendendo nas mãos daquele que julga retamente. Isso mostra que Jesus de fato acreditava no Pai. Jesus acreditava na presença, no poder, na justiça, na sabedoria, na soberania do seu Pai. E assim ele está sendo um modelo para nós. Eu não preciso me vingar. Eu não preciso fazer justiça com as próprias mãos. Ou pior, né? Eu não preciso nem mesmo defender a honra de Deus. E ir ofender a pessoa, ir fazer mal, ir usar armas que Deus não nos chama a usar, como ofensa, como algo que é pecado. Eu defendo a honra de Deus vivendo de maneira que honre a Ele. E falando com mansidão a razão da esperança que eu tenho nele. Eu entrego a minha vida. E entrego a vida daqueles que estão me ofendendo. Nas mãos daquele que julga retamente. Porque eu não julgo retamente. Mas o nosso Deus julga. Jesus não acreditava que esse mundo é guiado pelo acaso. Ele descansava em saber que tudo que acontece por causa do Pai. Acontece por causa do Deus soberano, que é a definição de tudo que é certo, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. Por isso, ele podia descansar quando algo de injustiça estava acontecendo com ele, porque ele sabia que nada acontece fora da vontade do Pai. E assim fazendo, ele é um modelo para nós. E aí eu quero perguntar para mim e para você. Nós acreditamos nisso? Nós realmente acreditamos nisso?
Nós vivemos como quem acredita nisso? Essa é a fé que temos em Deus. Não é apenas uma fé intelectual, que Deus existe, que Deus criou o mundo e que deu corda e que o mundo agora está girando desgovernado. Não. Eu quero ter a fé no Pai que Jesus tem, de entregar a própria vida e a vida de todos nas mãos dele, que julga retamente, que é o Deus de amor e que é o Deus de justiça perfeitas. E a gente demonstra que a gente acredita assim, que a gente vive como quem acredita assim, não apenas por frequentar igreja, por ter o nosso nome no hall de membros de uma igreja, nós demonstramos a verdadeira crença do nosso coração, é mostrado para nós e ao mundo o que de fato nós somos feitos quando os momentos de sofrimento vêm. É isso que Pedro está nos lembrando, especialmente quando há momentos de sofrimento injustos. Quando nós recebemos tratamento que nós não merecemos. Nesses momentos que você e eu demonstramos, se nós realmente acreditamos num Senhor do céu e da terra, que governa todas as coisas, pelo seu poder, que nada acontece fora da sua vontade. E se nós descansamos nesse Deus. Nesses momentos, há uma luta no nosso coração. Entre esse tipo de descanso, entre esse tipo de fé, de confiança em Deus, e os pecados que ainda vão tentando surgir no nosso coração. Pecados que vão questionar a sabedoria de Deus. Por que Deus está deixando isso acontecer? Pecados que vão questionar a sua fidelidade. Pecados que vão questionar o seu amor, o seu poder. O grande ateísmo dos dias de hoje não é nem tanto se Deus existe, mas é Deus se importa. Deus está no controle. E aí é que somos desafiados. Nesses momentos de injustiça, nesses momentos de sofrimento, onde pecados de inveja, pecados de dúvida, pecados do medo, pecados da ira brotam no nosso coração. A gente vive o que a gente diz que acredita. Quando você está sofrendo, o que está no seu coração? Uma entrega àquele que julga retamente, que é justo, soberano e bom? Ou está reinando a dúvida, a raiva, o medo? Eu sei que isso é muito difícil. E talvez você esteja pensando agora, puxa, isso é muito difícil. Eu não sei se eu vivo assim. Eu não sei se eu encaro o sofrimento assim. Eu não sei se encaro as injustiças assim. Eu não gosto de ser maltratado. Isso eu sei. Eu sei que eu odeio sofrer. Eu odeio ser maltratado. Esse chamado parece impossível. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Graças a Deus, porque Pedro tem mais uma coisa para nos dizer. E ele nos diz que Jesus não é somente o nosso modelo no sofrimento. Se ele fosse somente o nosso modelo e dizer, dê um jeito de viver igual eu vivi, nós estaríamos perdidos. Mas Pedro vai ressaltar que Jesus não é somente o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, mas ele é também o nosso substituto no sofrimento. Jesus é o nosso substituto no sofrimento. Leia comigo, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Que maravilha!
Porque Pedro nos dá uma declaração maravilhosa do Evangelho, da mensagem central do Evangelho, do que Deus fez por nós através do seu Filho. Jesus carregou pessoalmente o fardo, o peso dos nossos pecados no seu próprio corpo, levando até a cruz, para que nós morrêssemos para o pecado e nós vivêssemos desse momento em diante uma vida diferente, uma vida santa. As suas feridas curaram as nossas. Que declaração maravilhosa do Evangelho. E a gente poderia pensar, por que no final da argumentação sobre o sofrimento, Pedro agora começa a falar sobre os nossos pecados e começa a falar do sacrifício de Jesus, levando sobre si, levando até a cruz os nossos pecados. Por que ele coloca o Evangelho no meio disso tudo? Porque o Evangelho tem a ver com tudo. E eu quero que você guarde isso. Na nossa luta com o sofrimento, meus irmãos, na nossa luta com o sofrimento, a luta mais profunda não é o sofrimento em si, mas é contra o nosso pecado. Pedro está nos chacoalhando e dizendo: ei, você acha que o grande problema da vida é sofrer? Você acha que o grande problema na vida é o sofrimento? Você acha que se a sua vida fosse sempre confortável, não haveria problemas? Ele está nos lembrando, o maior problema da sua vida não é o sofrimento. O maior problema da sua vida é o seu pecado. É o pecado que destrói e complica a vida. É o pecado que complica os momentos de sofrimento, assim como ele também complica os momentos de tranquilidade. E Pedro está nos lembrando aqui de forma maravilhosa, nos confortando, que o maior problema, a maior necessidade que nós temos, já foi tratada, já foi resolvida na cruz do Senhor Jesus. E por causa disso, por causa dessa resolução, nos momentos de sofrimento, você e eu já podemos experimentar a graça de Deus, já podemos experimentar a vitória, mesmo no meio do sofrimento, porque mesmo que as circunstâncias aqui não se resolvam ainda, o nosso maior problema já foi resolvido. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é transformador. Quando eu estou sofrendo, mesmo quando eu estou enfrentando esses momentos de injustiça, eu preciso lembrar que o maior problema da minha vida não está fora de mim. O maior problema está dentro de mim. E para esse problema, eu tenho disponível para mim graça, vitória, perdão no sangue de Jesus. E eu preciso me apropriar disso. Que maravilha que Pedro nos lembra. E olha o que ele ainda diz, muito importante, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Para que. Essa é uma declaração de propósito. Para que Jesus deu a sua vida, carregou o peso dos nossos pecados na cruz, para que nós morrêssemos para o pecado, para que a gente viva desse momento que a gente coloca a nossa confiança em Jesus em diante, uma vida diferente, uma vida santa. Perceba o que Pedro está dizendo a nós aqui. Ele não está falando apenas sobre
perdão passado que é conquistado por Jesus na cruz. Isso é maravilhoso. Ele também não está falando apenas sobre a esperança futura dos novos céus e da nova terra, que nós vivemos nessa esperança. Ele está falando sobre o poder do Evangelho invadindo a história, entrando na nossa vida para nos fazer viver de maneira diferente aqui e agora. O que Pedro está nos dizendo é que Jesus derramou o seu sangue por você, para que nesses momentos difíceis, você tivesse o poder de dizer não ao pecado, de dizer não à inveja, de dizer não à ira, de dizer não ao medo, de dizer não à dúvida, de fazer o que é certo, para a glória de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque quando a gente está sofrendo, nos momentos de sofrimento, a gente sabe que as nossas forças vão embora. E rapidamente a gente chega à constatação de que eu não tenho força para isso. Eu não tenho sabedoria para isso. Isso está além de mim. Eu não tenho em mim mesmo capacidade para sofrer do jeito certo, para enfrentar e suportar com paciência, como a palavra de Deus diz. E então, se não houvesse Jesus e não houvesse cruz, nós estaríamos sim perdidos, não haveria esperança para nós. Mas há Jesus, e houve uma cruz, e Jesus morreu nela para que quando eu sofresse agora, eu não estou mais sofrendo pelos meus pecados, como um castigo, porque Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Pelas suas feridas nós somos sarados. Pedro ressalta e cita aqui novamente o profeta Isaías. E agora eu sofro de maneira diferente, porque eu sofro permanecendo nele e Ele em mim. E agora nele e Ele em mim eu posso fazer coisas que sozinho eu não poderia. Eu posso responder de maneira diferente ao sofrimento. Porque Cristo está em mim. Porque eu estou nele. Então, da onde vai vir a paciência que não existia em mim? Vai vir dele. De onde vai vir a perseverança que não tem mais em mim? Vai vir dele. De onde vai vir a força, a sabedoria para responder às injustiças que não acho em mim? Vem dele, que é a nossa fonte. E eu posso viver de maneira diferente, dizendo não à inveja, à raiva, aos pecados da língua, à dúvida, ao medo, à vingança, e dizendo sim à paciência, ao amor, à bondade, à benignidade, ao domínio próprio, porque Ele está em mim e eu estou nele. E eu posso seguir em frente. Eu posso fazer o que é certo, não porque eu sou justo, mas porque Ele me fez justo. Eu não sou justo em mim mesmo, por justiça própria. Ele me fez justo, eu fui feito justo nele, eu fui justificado por aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Ele é o meu substituto, e vivendo nele eu posso viver de maneira diferente. Então, se isso não fosse ainda algo para a gente celebrar, e já é muito para a gente celebrar, eu quero só fechar com o que Pedro fecha, com uma última lembrança muito boa. Verso 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Queridos, a verdade é essa. Que a vida de uma ovelha longe do seu pastor, do seu supremo pastor, é um sofrimento terrível. Um sofrimento que não tem ninguém para cuidar. Mas o que Pedro está nos lembrando é que nós nunca sofremos fora do cuidado do nosso pastor Jesus. Porque ele nos atraiu para ele mesmo. Nós fomos convertidos ao pastor e bispo da alma, da nossa alma. Nós somos uma de suas ovelhas. Isso significa que se você é uma das ovelhas de Jesus,
É impossível para você estar numa situação, por mais difícil que ela seja. É impossível para você estar numa circunstância, por mais complicada que ela seja. É impossível para você estar num relacionamento de injustiça que esteja fora do cuidado, do amor do seu supremo pastor, Jesus. A gente começou esse culto lendo o Salmo 23, eu acho que a gente pode ler de novo, Salmo 23, encerrando com ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se é verdade que temos esse pastor, nós podemos enfrentar o sofrimento, porque Ele está conosco. Ele está junto de nós, Ele está cuidando de nós. E enquanto a gente faz isso, enquanto a gente sofre para a glória dEle, suportando com paciência, nós vamos estar trazendo glória a Deus, demonstrando uma vida de adoração, crescendo em graça, em confiança nele e testemunhando a um mundo que está observando. Que Deus nos ajude, que Deus esteja conosco no meio desses momentos difíceis. Eu quero orar com você mais uma vez. Coloque-se diante da presença do nosso pastor, Jesus. Ó Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa oração, entregando as nossas vidas a Ti, como Jesus, que é o nosso modelo no sofrimento, entregando as nossas vidas àquele que julga retamente, àquele que é o pastor e bispo das nossas almas, àquele que cuida de nós, aquele que zela pelas nossas vidas, sabendo que nós nunca enfrentaremos um sofrimento que não esteja debaixo também do teu cuidado soberano, do teu cuidado amoroso. O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso pastor. Que nos lembrando e nos apropriando dessas verdades, nós possamos enfrentar o sofrimento deste mundo, deste exílio que estamos vivendo, sabendo que nós somos chamados para sofrer, e assim demonstrar uma vida que te adora, e assim demonstrar uma vida que está crescendo na fé, e assim testemunhar a um mundo que está observando. Pai, que esse chamado nos leve não para longe de Ti, mas nos leve para perto de Ti. Porque o Senhor é o nosso modelo de como sofrer, mas o Senhor é também o nosso substituto no sofrimento. O Senhor levou sobre si as nossas dores, o Senhor levou sobre si as nossas feridas, para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos curados, e aquilo que é de fato o nosso maior problema, aquilo que nos separaria de Ti por toda a eternidade, já foi resolvido, já foi solucionado, já foi tratado na cruz do Senhor Jesus. E agora nós temos o Teu amor, nós temos o Teu cuidado, nós estamos perto de Ti, nós estamos reconciliados contigo, e agora que estamos perto do Senhor, nada mais pode nos separar de Ti, porque o Senhor já resolveu aquilo que nos separava, o Senhor já resolveu a dívida que era contra nós, que foi paga e cravada naquela cruz, e agora nós estamos perto, e nada, nenhum sofrimento, nenhuma tribulação, nenhuma luta vai ter o poder de nos separar do Teu amor.
Que nós possamos, Pai, enfrentar esse mundo que é um vale de lágrimas, que é um vale de dores, que é o exílio, vivendo como estrangeiros, vivendo como embaixadores e esperando, Senhor. Aguardando em Ti, aprendendo a esperar no Senhor e vivendo de uma maneira diferente, uma vida santa no meio desse mundo. Com uma esperança que é viva e com uma esperança que invade as nossas vidas e os nossos dias hoje, aqui e agora. Nós oramos, Pai, com esperança, colocando as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos continuar com mais uma canção, já encaminhando para o final do nosso culto. Uma canção que são as escrituras de forma cantada, que é baseada em Romanos, capítulo 8. Quem nos separará? Vamos juntos cantar. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor,
Amém. Que maravilhosa resposta essa canção, né? Uma resposta que a gente dá em louvor a Deus, expressando essa nossa confiança. Confiança que o apóstolo Paulo deixou claro lá em Romanos capítulo 8, que nada vai nos separar do amor de Deus. Antes de fazermos a oração final, eu quero dar alguns avisos para esse momento, a vida da igreja. A igreja continua a sua missão, nós não temos nenhuma pausa na missão e queremos que você se engaje, esteja conectado conosco e persevere conosco nesse momento. Tem um link aí na descrição desse vídeo, que você clicando nele, você vai encontrar muitos recursos para esse momento, e não só para esse momento, mas que você pode fazer uso, como por exemplo, um guia para você começar um culto familiar na sua casa. Se você ainda não começou, você não sabe o que você está perdendo. Há também um outro link para devocionais, há um link para cada rede social da nossa igreja, para você estar conectado em todas elas. Para que um link também para um grupo de WhatsApp, onde você vai receber informações. Esse grupo, você vai receber informações, receber devocionais, os nossos links, é como se fosse um canal onde você vai receber todas as coisas. Tudo isso você encontra clicando aí no link que está na descrição do vídeo. Eu quero ressaltar que durante a semana nós temos uma dinâmica muito legal. Na terça-feira vai ao ar, às 8 horas, um devocional que nós estamos chamando de alimento. Por que de alimento? Porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Então nós colocamos ele vai ao ar pela primeira vez na terça-feira. Você pode acompanhar na terça, assim que ele vai ao ar, na terça às 8 horas da noite. Mas se você não conseguir acompanhar nesse horário, você pode acompanhar em qualquer horário durante a semana, tá? E esse devocional, esse olhar na palavra, essa meditação na palavra, ela vai ser bem prática. E nós vamos olhar, meditar na palavra e dar direcionamentos para nós aplicarmos, para nós refletirmos e coisas para nós já colocarmos em prática durante a semana. Então você pode assistir, você pode fazer o exercício que vai ser proposto lá, colocar em prática, e você também pode participar de um dos outros momentos, e que a gente está chamando de esses momentos de mesas de comunhão, onde a gente vai tratar junto ali o alimento, onde a gente vai refletir sobre ele, onde a gente vai dividir o alimento, onde a gente vai partilhar o alimento que todos nós recebemos com outros irmãos. O que são essas mesas? São momentos que a gente vai compartilhar e a gente vai orar junto. Então, as mulheres têm um momento, que é o Florescer, o Ministério de Mulheres da nossa igreja. Elas se encontram nas quartas-feiras, acho que 8 horas da noite, e também os homens têm o seu momento de mesa para partilhar o alimento, que é na quinta-feira, às 8 horas da noite. E os jovens e adolescentes da nossa igreja também têm, que é no sábado, às 19h30, às 7h30 da noite. Então, como que é a dinâmica durante a semana? Só o culto, a gente vai se ver só domingo que vem? Não. Gostaria muito que você se engajasse nesse momento, nessa dinâmica. Você na terça-feira, a partir das 8, vai ao ar o alimento, esse momento prático da palavra, um devocional, uma meditação que nos direciona a como vivermos como discípulos de Jesus nesse mundo. Você assiste, coloca em prática, busca praticar aquele exercício, e aí depois senta-se à mesa, em alguma dessas mesas que eu falei, das mulheres no Florescer, dos homens na nossa confraria, o Ministério de Homens, ou no Fluir, do Ministério de Jovens e Adolescentes, dependendo de quem você é, qual você se encaixa, a sua faixa etária. E aí, então, você partilhasse. O alimento todos devem assistir, se não assistir na terça às 8, busque assistir em algum outro momento, e você vai refletir, você vai partilhar o conteúdo desse vídeo, desse alimento, com essas mesas.
Entendeu? Você vai compartilhar, nós vamos aplicar juntos e vamos buscar maneiras ali, numa conversa, numa videochamada, no link vai sempre enviado nos grupos do Florescer, do Confraria e também do Fluir. Numa conversa, vamos refletir, vamos partilhar o conteúdo daquele vídeo do alimento e também vamos compartilhar os nossos pedidos de oração e vamos orar uns pelos outros. Isso é uma verdadeira bênção. A gente tem tanto momento de receber da parte de Deus, como também de partilhar, de fortalecer e de orar uns pelos outros. E assim junto a gente vai buscando nos tornar não somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Gostaria muito que você se engajasse na nessa dinâmica. E se você ainda não faz parte de algum desses grupos de interação, de algum desses ministérios, homens de todas as idades, o Confraria, mulheres de todas as idades, o Florescer, ou jovens e adolescentes, que é o Fluir, você pode mandar uma mensagem para nós e a gente te manda o link para você entrar nesses grupos de interação e participar dessas dinâmicas. Tá bem? Além desse alimento que é a palavra de Deus, a nossa igreja está empenhada em se tornar uma rede de generosidade para que a gente distribua os alimentos, uma campanha de arrecadação de cestas básicas, e a gente já tem abençoado pessoas e famílias da nossa igreja, e a gente quer também estar conectados a partir de agora também com instituições e ficar atentos a necessidades da nossa cidade. Então você pode entrar em contato com a nossa diaconia para que você efetue uma doação de alimentos, ou também, se você tem necessidade, procure a gente para que você também receba alimentos, receba a cesta básica, para que isso possa te ajudar durante esse momento. E você pode participar dessas duas maneiras. Nós estamos tanto recebendo doações, como também doando cestas básicas a partir do caixa da nossa igreja. Portanto, você pode abençoar, tanto na doação direta de cestas básicas, como também participando, contribuindo financeiramente, fazendo a sua contribuição financeira à nossa igreja. Porque nós queremos ressaltar que nós, Igreja Presbiteriana de Bertioga, cremos que Deus tem nos plantado aqui para uma missão, que começou há pouco tempo, comparado àquilo que nós cremos, o tanto que Deus ainda vai nos usar na história, até, se Deus quiser, Ele voltar. Então, participe da missão da igreja, os dados bancários estão sendo colocados aí, temos também o Pix, você pode entrar em contato com a nossa diaconia, se você tem dificuldade em fazer a transferência online, você pode entrar em contato, um dos diáconos pode ir receber esse dízimo, essa oferta, levar um recibo para você e trazer então esse dízimo e essa oferta para o gasofilácio, para o caixa da nossa igreja. Ore por isso, ore pela expansão, pela continuidade da missão da nossa igreja, e se empenhe também, se envolva para que Deus possa continuar usando as nossas vidas para a glória dele, aonde ele tem nos plantado, e que a gente possa fazer isso por muito e muito tempo. E ore a respeito disso, ore por isso e ore pessoalmente. Deus, o Senhor quer que eu me envolva nisso. Como que eu posso me envolver? Dê passos nessa direção, e eu tenho plena certeza, baseado na palavra, que Deus vai abençoar e honrar esse envolvimento na sua missão, esse envolvimento integral da sua vida, do seu tempo, inclusive dos seus recursos, na missão que Ele tem para cada um de nós. Eu quero dar um último aviso aqui, que é o nosso conexão. O que é isso? Coloca aí na tela para a gente. Esse momento a gente tem percebido um pouco, né, porque não dá para perceber tanto assim, como a gente está tendo os encontros presenciais, poucos encontros presenciais e mais encontros online. Nós estamos percebendo que há algumas pessoas se chegando na nossa igreja. E nós ficamos muito, muito felizes. Queremos dar boas-vindas a todos eles. Mas nós queremos também dar um passo mais e conectar, de fato,
você que está chegando com a nossa igreja, você que durante esse tempo, durante esses meses, durante o ano passado, durante todo esse tempo, escolheu a nossa igreja e tem feito a nossa igreja, a sua comunidade de fé, seja de onde você estiver, você pode ser de Bertioga ou de outro lugar, mas está acompanhando com a gente, está chegando na nossa igreja durante esse tempo, a gente quer te conhecer e a gente quer se fazer conhecido para você. A gente quer que você conheça a nossa igreja, conheça qual é a visão da nossa igreja, conheça qual é a missão da nossa igreja, conheça o que é a igreja presbiteriana e também tire suas dúvidas. Se você tem talvez dúvidas, se você quer perguntar coisas, e nós queremos então convidar você para um encontro virtual, para um encontro online. Nós vamos mandar durante a semana esse link e você também vai poder encontrar esse link na descrição do vídeo que está aí. No link vai ter uma maneira de você se inscrever para esse encontro. Eu quero participar do Conexão, estou chegando agora, então clique no link da descrição, vai ter um outro link lá, quero participar do Conexão. Clique, participe, se inscreva e esteja com a gente. A gente vai fazer esse encontro na sexta-feira que vem, ok? Na sexta-feira que vem, pela parte da noite, umas 8 horas, e você vai poder conhecer um pouquinho mais da nossa igreja, estar em contato um com o outro, com as pessoas daqui, conhecer a visão, conhecer a missão, e nós vamos convidar você também, se você quiser fazer parte de uma jornada para conhecer as bases da fé cristã, e a gente vai dar mais os detalhes no próprio Conexão, tá bom? Então, se você está chegando, quer conhecer um pouquinho mais a gente, clica aí, se inscreva, e depois você vai receber o link, você vai receber todas as informações de como participar. Tá bem? Vamos orar então, vamos orar mais uma vez, agradecer a todos que ficaram com a gente até aqui, não deixe de dar o seu joinha, a sua inscrição, compartilhar também o link, porque depois as pessoas podem assistir depois todo esse culto, esse momento de que tivemos diante da palavra do Senhor. Ore comigo nesse momento e vamos receber a graça do Senhor, a bênção do Senhor. Ó Pai, nós te adoramos porque o Senhor é um Deus de bondade, de amor, de misericórdia, Deus fiel, e nós nos achegamos a Ti. E agradecemos porque a Tua palavra é clara, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos dá direção para sabermos viver nesses tempos. E especialmente, como refletimos, para sabermos sofrer. Nunca sofremos separados de Ti. Nunca sofremos longe dos cuidados do nosso pastor. Nunca sofremos sem uma visão clara do porquê, do chamado que o Senhor tem para nós, do modelo que temos em Jesus e do substituto que temos em Jesus, que sofreu aquilo que a gente não poderia sofrer, que pagou pelos nossos pecados, para que hoje nós tenhamos comunhão, acesso à presença, o amor, o poder do Senhor para vivermos de maneira diferente. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos e pedimos a bênção do Senhor sobre as famílias, a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, sobre essa grande situação de pandemia que estamos vivendo, sobre os enfermos, Pai, que estão lutando ainda contra essa situação, sobre o nosso país que está em números ainda tão altos, Pai, de casos diariamente. Pedimos pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, pedimos sobre as famílias enlutadas, o consolo, a força do Senhor, pedimos sobre força para os profissionais de saúde que também estão exaustos, mas que precisam da força renovada do Senhor, sabedoria e temor do Senhor, Pai. Nós pedimos para as autoridades que precisam tomar decisões, que elas venham a tomar decisões acertadas, que venham a acelerar o fim dessa pandemia, que nós, Pai, possamos estar debaixo do Teu cuidado durante esse tempo difícil que estamos enfrentando, aprendendo a viver, aprendendo a sofrer para a glória do Senhor e para o testemunho, para a boa fama do nome de Jesus. Nós oramos assim no nome dEle. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus permaneça conosco, hoje e para todo sempre.
para até aquele dia que estaremos por toda a eternidade com o Deus que é pastor das nossas almas. Oramos e juntos dizemos amém. Deus abençoe a sua vida. Deus te deu uma semana cheia da graça dele. Se você sofrer, saiba que Deus te chamou para isso. Saiba que Jesus é o seu modelo. Saiba que Ele é o seu substituto. Ele sofreu pelos seus pecados. E nele, vivendo nele, você pode viver e até sofrer de maneira diferente, de maneira santa. Deus nos capacite e nos ajude. Uma ótima semana. Nós somos abençoados para sermos uma bênção. Um abraço. Fique com Deus.